Continuidade, então, à bioquímica. Falaremos agora sobre as proteínas. As proteínas são as moléculas orgânicas que aparecem em maior quantidade e variedade dentro de uma célula. As proteínas são macromoléculas formadas por unidades menores chamadas aminoácidos. Numa outra definição, podemos falar que proteínas são polímeros de aminoácidos. Porém, esses aminoácidos não estão soltos, eles estão ligados entre si através de ligações chamadas peptídicas. Vamos falar um pouquinho sobre os aminoácidos. Os aminoácidos são as unidades básicas formadoras das proteínas. São chamados de aminoácidos, pois a molécula apresenta um grupamento amina ligado a um carbono central. Do outro lado, existe um grupo ácido carboxílico. Existe um hidrogênio também na posição fixa e um radical que vai variar nos diferentes tipos de aminoácido, que vai caracterizar cada um deles. Portanto, um aminoácido formado por um grupamento amina e um ácido carboxílico, todos eles ligados a um carbono central. Os aminoácidos são unidos entre si através de ligações peptídicas. Como acontece uma ligação peptídica? Ela acontece entre o grupamento amina de um aminoácido e o grupamento carboxila de outro aminoácido. A união desses dois grupamentos formará uma ligação do tipo amida. E para a formação dessa ligação, retiraremos uma molécula de água. Na formação de uma ligação peptídica, será retirada, portanto, uma molécula de água. Então, quando quisermos saber o número de ligações peptídicas dentro de uma proteína, basta termos o número de aminoácidos menos 1. Pois entre os aminoácidos das extremidades da proteína não se forma uma ligação peptídica. As extremidades são sempre livres. Existem 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos seres vivos. Estes aminoácidos podem ser classificados em dois grupos. Os aminoácidos essenciais, em número de 8. Esses aminoácidos não são produzidos pelo homem e devem, por isso, ser ingeridos da alimentação diariamente. Vegetais, carnes. E existem os aminoácidos naturais, em número de 12. Esses já podem ser produzidos pelo organismo humano. Uma observação, o tradicional arroz com feijão, que é uma mistura de um cereal com uma leguminosa, contém os 8 aminoácidos essenciais. Existem vários critérios para a classificação das proteínas. Porém, hoje falaremos da constituição da proteína. A proteína formada por apenas aminoácidos é chamada de proteína simples, enquanto que as proteínas conjugadas serão formados por uma parte de aminoácidos e uma outra parte não proteica. Essa parte proteica nós chamaremos de apoproteína. A parte não proteica, que é um chamado grupo prostético, pode ser uma coenzima, quando essas substâncias são de caráter orgânico, ou cofatores, quando são inorgânicos. Portanto, o que é uma proteína completa, uma holoproteína? A holoproteína é formada por uma porção proteica, chamada de apoproteína, mais um grupamento não proteico, chamado de grupo prostético. As coenzimas e os cofatores auxiliam as proteínas no seu funcionamento. A maioria desses grupos prostéticos serão as vitaminas e os sais minerais. Vamos falar agora das estruturas das proteínas. Para você entender um pouco a estrutura das proteínas, eu vou usar uma analogia. Para uma chave conseguir abrir uma fechadura, ela precisa ter um formato, ela precisa ser do metal adequado, ela precisa ser totalmente adequada àquela fechadura, pois senão ela não terá função. Da mesma maneira as proteínas. As proteínas precisam ter a sua forma adequada para poder atuar em seus receptores, para poder exercer a sua função. São 4 tipos de estruturas que aparecem em uma proteína. Não significa que temos cada proteína com um tipo de estrutura, mas essas estruturas vão se modificando até atingir o formato necessário para que a proteína possa exercer a sua função. A estrutura primária é uma estrutura linear. Ela é caracterizada pelo número, pela sequência e pelos tipos de aminoácidos em uma proteína, mantidos pelas ligações peptídicas. Essa estrutura primária sofrerá dobra, que vão dar as características da estrutura secundária. A estrutura secundária é uma estrutura primária em arranjos de alfa-hélice,
folha beta preguiada, entre outros tipos. A alfa-hélice é aquela mesma do DNA. A estrutura secundária vai sofrer dobras sobre si mesma, caracterizando agora a estrutura terciária, que nada mais é do que um enovelamento da estrutura secundária em um arranjo tridimensional. A maior parte das proteínas para por aí. Vai ter a estrutura terciária e agora vão exercer as suas funções. Algumas proteínas vão além, vão apresentar a estrutura quaternária, que nada mais é do que conjunto formado por duas ou mais cadeias em formato terciário, como é o caso da hemoglobina, que é formado por 4 cadeias de aminoácidos, 2 em formato de alfa-hélice e 2 em formato de folha beta preguiada. Como falamos anteriormente, para uma proteína exercer a sua função, precisa ter uma estrutura apropriada. Mas o que aconteceria se esta estrutura se desmontasse? É o caso da desnaturação proteica, que é uma modificação dessa estrutura tridimensional da proteína. A proteína perde a sua estrutura. Consequentemente, ela vai perder a sua função, vai modificar a sua solubilidade. Enfim, não vai servir mais para nada. Porém, vale a pena falarmos, com relação à desnaturação proteica, pode ser desmontada a estrutura quaternária, terciária, secundária. Porém, a desnaturação acaba na estrutura primária. A desnaturação, portanto, não rompe ligações peptídicas. Quais são os fatores que contribuem para a desnaturação proteica? Temperaturas elevadas, mudanças de pH, detergentes químicos e solventes orgânicos. Esses fatores promovem a quebra da estrutura da proteína, fazendo com que esta perca a sua função. A desnaturação proteica nem sempre é ruim, como é o caso no cozimento das carnes. Quando nós elevamos a temperatura, nós estamos promovendo a desnaturação proteica. A carne não vai perder o seu valor nutritivo proteico. Ela simplesmente, quebrando as estruturas, torna essa carne mais macia, ou seja, melhora a sua digestibilidade. É o mesmo caso de um peixe temperado com limão. Aumenta, melhora o seu processo de digestão. Falaremos agora das funções das proteínas. A primeira função, estrutural. As proteínas participam na formação de estruturas em nosso organismo. Como exemplo, temos o colágeno, que faz parte da pele, cartilagem, órgãos. Temos também o exemplo da elastina, que é uma proteína elástica que aparece em órgãos como pulmões, paredes de vasos sanguíneos, ligamentos. E a queratina, que são fibras que aparecem em cabelos, na pele e nas unhas. E é claro, falando de alguns animais, em chifres e cascos. Por favor, não confunda a queratina com quitina. Quitina é um carboidrato. Outra função das proteínas é a função hormonal. Vários hormônios dentro do nosso organismo são proteínas, como, por exemplo, a insulina, o glucagon. Outra função das proteínas é a função respiratória. Temos como exemplo a hemoglobina e a mioglobina, que são pigmentos respiratórios, responsáveis pelo transporte de gases respiratórios em nosso organismo. Podem ter função contrátil, como é o caso da actina e miosina, que são proteínas presentes nas células musculares, que são as responsáveis pelo mecanismo de contração muscular. Função de transporte, carreadora. Existem vários tipos de proteínas presentes em nosso organismo, em líquidos celulares e extracelulares, que servem para levar outros tipos de substâncias de um lado para outro. A albumina é um exemplo de proteína com função carreadora. Outra função das proteínas é a imunológica. Os anticorpos ou imunoglobulinas são proteínas específicas para defesa produzidas por glóbulos brancos. Portanto, glóbulo branco não é anticorpo. Cuidado com isso, hein? Glóbulos brancos são células, anticorpos são proteínas. E, finalmente, a função enzimática, a função catalítica. O que são as enzimas? As enzimas são proteínas especializadas em aumentar a velocidade das reações metabólicas. Vamos ter uma aula específica para falar de enzimas.
Por hoje é só, galera. Até a próxima. Bons estudos!